Olá, irmãos e irmãs, eleitos do Eterno, que a paz de Yahuwah esteja com todos vocês. Após o estudo que fizemos e compartilhamos sobre o nome do Eterno, algumas pessoas nos questionaram a respeito do nome do Filho do Altíssimo. Podemos ler nas Escrituras Sagradas, em Mashalim, Provérbios, capítulo 30, versículo 4, que há várias perguntas, uma sobre o nome do Eterno e outra sobre o nome do seu Filho, algo que nos chama a atenção. Irmãos, agora nós já sabemos que as Escrituras Sagradas vêm originalmente do hebraico antigo, Abari. Também sabemos que nas regras do hebraico, antes do acordo dos Massoretas, não haviam as letras E, F, I, J, O, V ou W. Talvez você questione, mas por que você fala do hebraico antigo se já tem hebraico moderno? Irmãos, como nós afirmamos antes, as escrituras sagradas que conhecemos como Bíblia Sagrada foi escrita em hebraico antigo. Nós podemos confirmar isto através das evidências históricas que foram encontradas. Diversos pergaminhos encontrados no Mar Morto e outros artefatos encontrados com a escrita em hebraico antigo. Nós mostramos nos vídeos estudo sobre o nome do Eterno e o segundo vídeo sobre os nomes Jeová, Javé e outros. Não havia o acordo dos Massoretas, onde há pontos e traços nas letras, fazendo com que a palavra mude não só a escrita, mas a fonética. Talvez você questione mais uma vez, mas se a Bíblia foi escrita em hebraico antigo e no hebraico não tinha muitas letras que nós estamos vendo e lendo hoje nas nossas Bíblias atuais, estas palavras e nomes estão errados? Irmãos, sim, pode ser impactante para vocês, mas esta é a verdade. Muitas das Bíblias atuais que nós usamos não são transliteradas diretamente do hebraico. São transliteradas e até traduzidas de outros idiomas, como por exemplo, do grego ou do latim para o português. Hoje, nós iremos estudar sobre o nome do Filho do Altíssimo. Nós conhecemos o nome do Filho do Altíssimo como Jesus. Foi assim que aprendemos desde a nossa infância ou adolescência. Conhecemos desta maneira através de irmãs e irmãos sinceros, que verdadeiramente creem no Eterno e na sua escritura sagrada. Talvez você questione, se no hebraico antigo não há algumas letras e vogais, o nome do nosso Salvador é realmente Jesus? Nós só teremos convicção estudando através das escrituras sagradas em seu idioma original. Então, vamos começar o estudo com a leitura das escrituras, que é a nossa base e fundamento da fé, para a glória e louvor de Yahuwah, o Criador dos céus e da terra. O Eterno falou sobre a vinda do seu Filho amado ao mundo para salvar o povo dos seus pecados, isto através de muitos profetas. Separamos alguns textos para lermos sobre isto agora. O Eterno falou através do profeta Yashayahu, Isaías, sobre a salvação que ele traria a todos. Podemos ler esta profecia em Yashayahu, Isaías 52, que diz: Yahuwah descobriu o seu braço santo diante dos olhos das nações, e as extremidades da terra viram a salvação oferecida a todos por nosso Elohim. Yashayahu, Isaías, capítulo 52, versículo 10. O Eterno também falou através do profeta Yashayahu que esta salvação viria através de um homem, um filho nascido de uma virgem, o que é claramente algo impossível aos homens. Mas nada é impossível a Yahuwah, irmãos. Podemos ler em Yashayahu, Isaías 7, que diz: Portanto, o mesmo Yahuwah vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Amanuel. Yashayahu, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Amanuel, segundo o hebraico antigo, pessoal. Lembrando que nome não se traduz, se translitera. Podemos ver o cumprimento desta linda profecia feita pelo profeta Yashayahu, sendo usado pelo Eterno.
no livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 1, que está escrito: E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Matitiarro, Mateus, capítulo 1, versículo 21. Nas nossas Bíblias atuais, está escrito desta forma, com o nome Jesus. É aqui, irmãos, que está o segredo para estudarmos sobre o nome do Filho do Altíssimo. O mensageiro do Eterno deu a notícia sobre um filho homem nascido do Espírito do Eterno e falou também do motivo do seu nome. O motivo, como podemos ler, é porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome do Messias, Filho do Altíssimo, está relacionado e ligado à salvação. Mas será que o nome do Filho do Altíssimo é realmente Jesus? Vamos nos aprofundar nos estudos. Irmãos, a origem do nome Jesus vem do grego. Precisamos entender um pouco sobre o idioma grego para continuar o estudo. No idioma grego, há dificuldade em se pronunciar palavras que contenham a letra H, que parece ter um som fraco de R, as letras SH, que parece ter um som forte de X, e muitas outras letras e palavras que são originárias do hebraico. Inclusive, algumas letras originais do hebraico são consideradas obsoletas e desapareceram do alfabeto grego. Por conta disto, eles transliteram a palavra hebraica sem muitas letras. Vejam esta imagem. Vocês podem encontrar essas informações pesquisando no Google ou pelo Wikipedia. Vamos mostrar para vocês alguns exemplos sobre a diferença da transliteração do grego e do hebraico, para vocês entenderem. Esta é a palavra que conhecemos como Hosana. Talvez vocês já tenham ouvido, irmãos. Vejam como ela é escrita em grego. Agora vejam como ela é pronunciada em grego. Olha a pronúncia dela, Hosana. Nas Bíblias atuais está escrito Hosana com H, porque no nosso idioma tem muitas palavras com H que nós não pronunciamos. Por exemplo, helicóptero tem H na frente, não pronunciamos. Isso porque o nosso idioma tem algumas raízes no grego. Vejam como essa palavra é transliterada no hebraico. Roshana, do hebraico antigo. Roshana, com o acordo dos maçoretas. Roshana, no hebraico, significa ó, salva-nos agora, ou ó, liberta-nos agora. É profundo, irmãos. Leiam Matitiarro, Mateus, capítulo 21. O povo recebeu o Messias na cidade clamando exatamente isto. Eles clamavam Roshana nas alturas. Vejam como esta palavra em grego não tem as letras H e SH que são originais do hebraico. A transliteração fica incorreta, corrompida, pois perde o seu significado original. Vamos ver mais um exemplo desta palavra todos nós conhecemos. Ela é falada por todos e está até nas mídias do mundo. A palavra aleluia. Vejam como ela é escrita em grego. Vejam também a pronúncia dela em grego. Praticamente igual a como nós falamos. Esta palavra é transliterada como halaluia, do hebraico antigo. Pode ser lida como haleluia, em hebraico moderno, com o acordo dos maçoretas. Halaluia significa louvai ou adorai a Iá. E como nós aprendemos, irmãos, Iá são as duas primeiras letras do nome do Eterno, o Yud e o Rei. Iá é o verbo ser em hebraico e significa eu sou. É exatamente falar adorai a Iá, louvai ao Eterno, ou adorai ao Altíssimo, ou louvai ao eu sou. É maravilhoso, irmãos. Vejam como esta palavra em grego não tem a letra H ou a letra Y. Essas letras são retiradas pela dificuldade que há em pronunciá-las no grego. Isto sempre faz com que a transliteração seja corrompida, perdendo o significado verdadeiro da palavra. Vamos ver o terceiro exemplo, desta vez um nome. Este homem abençoado é conhecido como pai de muitas nações. Nós o conhecemos como Abraão. Vejam a escrita em grego. Olha como é escrita em grego. A pronúncia é Abraão.
Abraão. Não tem H nem acentos. Quando o nome é passado para as Bíblias atuais aqui no Brasil, fica Abraão, com acento, que é pior ainda, irmãos. Observem no hebraico, o nome dele, antes do Eterno fazer a aliança, era Abram. Após a aliança, o Eterno muda o nome dele. O nome dele fica Abraham. A letra H do alfabeto hebraico é colocada no nome dele. Colocada pelo Criador, irmãos. A letra H, que é o rei, inclusive aparece 2 vezes no nome do Eterno. Lembram disto? Infelizmente, como vocês podem ver, até mesmo os nomes das pessoas, os nomes próprios, têm uma adulteração, corrompendo os nomes originais que aparecem nas escrituras sagradas. O nome dele é Abraham, não é Abraão. O 4º e último exemplo, vamos ler. E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade e combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: Fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais entre Efraim e Manassés, porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando algum dos fugitivos de Efraim dizia: Deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: És tu efraimita? E dizendo ele: Não. Então diziam: Dize, pois, Shibolete. Porém, ele dizia Sibolete, porque não o podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. Para vocês verem, irmãos, tem um exemplo nas Escrituras, e aqui está dizendo que por causa desta pronúncia errada, os gileaditas conseguiam identificar quem eram os fugitivos efraimitas e chegaram a matar 42.000 homens. Leiam o livro de Juízes, capítulo 11 e 12, para entender melhor. Irmãos, depois de ver um pouco sobre as diferenças do idioma grego e do idioma hebraico, com todos os exemplos que nós mostramos, vamos estudar e analisar o nome Jesus. Vejam como é a escrita em grego. Essa é a escrita do nome Jesus em grego. Agora vejam a transliteração aqui abaixo e a pronúncia. Olha como é a pronúncia em grego. É exatamente igual o nosso idioma, o português, Jesus. Isto porque a raiz do nosso idioma vem do grego também. Nós falamos muitas palavras exatamente iguais. Só que isso está incorreto, irmãos. Vejam o nome do Messias nas Escrituras Sagradas, no hebraico. Possui as letras H, SH e Y. Como nós vimos anteriormente, no idioma grego, essas letras são retiradas pela dificuldade que há em pronunciá-las. O nome de uma pessoa representa a sua identidade. Todo nome tem seu significado. O significado é muito mais profundo quando vem do hebraico. Assim como nós aprendemos, as escrituras sagradas são originais do hebraico. Também aprendemos através das escrituras sagradas que, pela profecia dita sobre o Filho do Altíssimo, o motivo pelo qual ele recebeu um nome específico é porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Nesse momento, irmãos, talvez a sua mente fique com muitas dúvidas, tão nublada como os céus durante as chuvas. Talvez você questione, mas se o nome do Filho do Altíssimo não é Jesus, como é o nome do Filho do Altíssimo? Qual o nome verdadeiro segundo o hebraico antigo? Qual o nome que tem relação direta com a salvação? Calma, irmão. Calma, irmã. Acalma o teu coração. Inclina o teu ouvido a Yahuwá, o nosso Pai que está nos céus. As Escrituras Sagradas nos levarão de volta ao caminho da verdade e da justiça. Talvez você questione outra vez, mas se o nome Jesus não é o nome correto e eu invoquei e busquei pelo nome errado durante todos esses anos, o que será de mim? Eu estaria perdido?
condenado? E os meus familiares e amigos que já faleceram? E aquelas pessoas que viveram uma vida sincera, buscando obedecer ao Pai e também invocavam o nome de Jesus? Irmão, tenha amunar, tenha fé. As Escrituras Sagradas nos ensinam que Yahua é justo e a sua justiça é mais desejável do que o ouro. O temor de Yahua é limpo e permanece eternamente. Os juízos de Yahua são verdadeiros e justos, juntamente. Mais desejáveis são que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Tehillim, Salmos, capítulo 19, versículos 9 e 10. Nós entendemos, irmãos, que segundo as Escrituras, o Eterno é a justiça e fará a justiça de maneira perfeita. As Escrituras Sagradas também nos ensinam que o Eterno não leva em conta o tempo da nossa ignorância, mas anuncia agora que os homens se arrependam. Isto nos mostra que o Eterno não julgará as pessoas sobre algo que elas não conheciam ou não tinham como conhecer, mas, para nós, os que recebemos este conhecimento ainda vivos, o Eterno chama todos nós ao arrependimento. Está escrito em Atos, capítulo 17, versículo 30. As Escrituras Sagradas também nos ensinam algo muito importante. O Filho do Altíssimo, nosso Messias, nos diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me revelarei a ele. Yahu-Hanan, João, capítulo 14, versículo 21. Outra vez você pode questionar, mas se o nome Jesus veio de uma transliteração errada, como explicar coisas que têm acontecido no nome de Jesus? Como explicar a expulsão de demônios em nome de Jesus? Ou curas em nome de Jesus? Excelente pergunta! Nós recomendamos aos irmãos a leitura e estudo do livro de Matityahu, Mateus, capítulo 7 e capítulo 17 completo. Recomendamos também a leitura e estudo do livro de Atos, capítulo 19 completo. A resposta será tão clara como águas cristalinas, mas é necessário buscar ao Pai de todo o coração e estudar as Escrituras Sagradas. Vamos nos aprofundar nos estudos, pois o nome do Filho amado foi revelado. Vamos fazer uma análise e comparação do texto de Matityahu, Mateus, capítulo 1, versículo 21, das nossas Bíblias atuais, em português com as Escrituras Sagradas em hebraico. Este é o capítulo 1 de Matityahu, Mateus, nas Escrituras em hebraico moderno, com o advento dos maçoretas, não é o hebraico antigo. Como vocês podem ver, há diversos pontinhos e traços nas palavras. Nós faremos a transliteração e a leitura sem o uso do acordo dos maçoretas, que são esses pontinhos e traços, pois as palavras estão modificadas, como explicamos anteriormente. O nome revelado pelo mensageiro do Eterno está no verso 21, como nós lemos anteriormente. Nesta imagem darei um destaque maior no verso 21, para que vocês consigam ver claramente. Agora, comparando as escrituras em idiomas diferentes, vamos transliterar. Está escrito: e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É assim que está escrito no capítulo 1, verso 21. Como vocês podem ver, irmãos, tem dois nomes escritos no texto em hebraico. Eu deixei marcado aqui no quadradinho azul para vocês verem o nome em português e o nome em hebraico. Tem dois nomes aqui. Transliterando, encontramos um nome para Yahshua, em hebraico antigo, ou Yeshua, como é falado hoje em dia. E para o outro nome, nós temos Yahusha. O nome Yahshua é formado das letras Yud, Shin, Vav, Ayan, formando Yahshua. O nome Yahusha é formado das letras Yud, Rei, Vav, Shin, Ayan, forma o nome Yahusha. Mas qual seria o nome correto, o nome mais apropriado? Vamos estudar a origem desses nomes em hebraico para entender melhor o significado.
Vamos analisar os dois nomes e descobriremos qual é a transliteração correta e mais pura considerando as regras do hebraico antigo e os significados. O primeiro nome é Yahshua ou Yeshua, referência 3443 do dicionário Strong. A palavra Yahshua ou Yeshua, que é a união de Yud Shin Vav Ayin, só aparece uma vez em toda a Escritura. Está no livro de Esdras, capítulo 5. Como vocês podem ver aqui no quadrado azul, deixei marcado. Tem uma modificação na escritura, porém no dicionário tem a correção para a palavra original. Aqui vocês podem ver Yud Shin Vav Ayin. Significa Yahshua. Está transliterada erroneamente como Jesua, ou Jesuá. A palavra Shua, referência 7769 do dicionário Strong, que é a união de Shin Vav Ayin, significa choro por socorro, ou grito por socorro, clamor por socorro e outros pedidos. Tem um significado profundo, porém está ligado ao ato ou ação de pedir ajuda. A palavra Shua é encontrada 2 vezes em toda a Escritura. Vamos ler um exemplo no livro de Ayub, Jó, capítulo 30, que diz: De um montão de ruínas não estenderá o homem a mão, e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Ayub, Jó, capítulo 30, versículo 24. Aqui, como vocês estão vendo, irmãos, a palavra Shua, a união de Shin Vav Ayin no texto em hebraico. Deixei bem destacado aqui para vocês verem. O significado do nome Yahshua ou Yeshua, como é dito, e da palavra Shua não está de acordo com as profecias a respeito do Messias, Filho do Altíssimo. O nome do Filho do Altíssimo está relacionado à salvação, porém está em salvar o povo dos pecados e não clamar por salvação, como nós vemos a aplicação da palavra Shua. Agora vamos analisar o segundo nome, que é Yahusha. A palavra Shah, que é a união das letras Shin e Ayin, é o verbo salvar. A palavra Shah vem da palavra raiz Yasha, referência 3467, dicionário Strong, que significa salvação, libertação e outras palavras relacionadas a estas. Esta palavra é encontrada 206 vezes em toda a Escritura. Vamos ver um exemplo em Shamut, Êxodo 14. Assim, Yahua salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Shamut, Êxodo, capítulo 14, versículo 30. Como vocês podem ver aqui, irmãos, o texto diz que assim Yahua salvou. Eu deixei destacado aqui o nome do Eterno, que está transliterado como Senhor e está errado. É Yahua, como nós aprendemos. E aqui a palavra que estamos estudando, a união de Shin e Ayin, que forma a palavra Shah. Então ela está aqui no texto como salvou, um ato de salvação. Yahua salvou Israel. Vamos ver outro exemplo, irmãos. Pois Yahua vosso Elohim é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos, para vos salvar. Davarim, Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Aqui no texto, mais uma vez, em Deuteronômio, deixei destacado o nome do Eterno, como vocês podem ver. Yud-Heh-Vav-Heh, aqui está transliterado como Senhor, errado mais uma vez, pois o nome é Yahua, como aprendemos. Mas vamos focar aqui na palavra que estamos estudando, que é a palavra Shah. Vocês podem ver aqui no texto que ela está numa forma diferente, porém a concordância do dicionário mostra como ela realmente é escrita. E aqui no texto diz que Yahua, ele vai com Israel para salvar, mais uma vez, o ato de salvar, salvação ou libertação. Irmãos, estudando os nomes e os significados, nós aprendemos que Yahshua ou Yeshua
é uma palavra relacionada ao pedido de salvação, o pedido de libertação, o socorro. O nome do Filho do Altíssimo está relacionado à salvação, porém está em salvar o povo dos seus pecados e não pedir por salvação. Talvez você questione, mas se o nome não é Yeshua ou Yashua e a palavra Shua fala sobre pedir socorro e Yahusha é o nome do Filho amado? Vamos analisar o significado do nome, irmãos. Desta forma, o aprendizado estará bem fundamentado. Vocês lembram como é o nome do Eterno revelado na Antiga Aliança? Fizemos um vídeo sobre isto chamado Estudo sobre o Nome do Eterno. É bom assistir, irmãos. O nome do Eterno revelado na Antiga Aliança é Yahuwah. Separando o nome Yahu de Shá, chegamos ao entendimento do significado do nome do Filho sendo Yahu, salva. Mais profundo ainda é o significado completo do nome do Filho do Altíssimo, eu sou a salvação, ou eu sou o que salva. O nome Yahusha é o nome do seu Filho amado, revelado nas Escrituras na Nova Aliança. Isto é maravilhoso, irmãos, pois completa a interpretação acerca das profecias sobre o Messias, o Filho do Altíssimo. Como nós lemos no livro de Yashayahu, Isaías, o Eterno falava através do profeta sobre esta salvação. Salvação que viria através de um homem, nascido de uma virgem, que é seu Filho amado gerado no Espírito. O Filho amado que veio para representá-lo, obedecendo e fazendo a vontade do Pai. Ele, nosso Messias, é o Verbo vivo, como diz as Escrituras. Vivia com o Eterno, mas foi enviado para nos salvar. Vocês conseguem compreender a profundidade disso, irmãos? Bendito eternamente seja Yahuwah, que se revelou a nós através do seu Filho amado. Louvado seja Yahusha, nosso Messias e nosso Salvador. Irmãos, nós agradecemos a todos que chegaram até este momento do vídeo, tiveram paciência para assistir e ouvir tudo. Sabemos que o vídeo está longo, porém é um assunto que requer explicações, ensinos e esclarecimentos, para que o conhecimento possa ficar claro e de forma fácil de ser entendido a todos os irmãos. Nós desejamos, para a glória e louvor de Yahuwah, que todos vocês que ouviram e aprenderam possam ser libertos, salvos e chamados ao arrependimento, através desse conhecimento, dando frutos ao reino celestial, que em breve virá. Em nome de Yahusha, nosso Salvador.